Olá a todos, essa é a terceira aula do curso de Química Orgânica 1 e trata de estrutura molecular. A estrutura molecular é o modelo que nós usamos para explicar as propriedades macroscópicas das substâncias. O que é importante ter em mente quando nós nos referimos à estrutura é essa relação entre as propriedades que são o observável e os modelos explicativos, que são aqueles modelos propostos para que nós compreendamos as propriedades e possamos também inferir alguma coisa sobre novas propriedades que nós possamos propor a partir dos modelos. Por exemplo, a análise elementar é uma das propriedades macroscópicas que nós podemos ter acerca de uma substância. Quando uma substância é sintetizada, ela precisa ter a sua caracterização. E um dos aspectos dessa caracterização se chama microanálise. Microanálise é como se fosse a identidade do composto. Existe um serviço de microanálise onde para o qual você pode enviar a amostra da substância que foi sintetizada, a substância inédita, e esse serviço de microanálise tem um registro com o número da sua amostra e o resultado da microanálise. E o resultado da microanálise fornece a percentagem de carbono, hidrogênio, oxigênio e, se forem pedidos, outros elementos que eventualmente possam fazer parte da estrutura da substância, como fósforo, enxofre, nitrogênio. Então, esse registro fica em um livro identificando a amostra. Existem outros dados que identificam a amostra, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, índice de refração e, mais modernamente, dados espectroscópicos como dados de infravermelho, ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas. O que está escrito nesse slide refere-se a isso e dizendo que só a microanálise que fornece a fórmula da substância não é o suficiente para caracterizar a substância, porque com uma mesma fórmula molecular que te dá a relação entre os elementos que estão presentes na estrutura, você pode ter diferentes estruturas. Por exemplo, para essa estrutura C3H8O, essa fórmula molecular, você poderia ter essas possibilidades de estruturas. Aqui estão os nomes IUPAC para essas diferentes substâncias. Propan-1-ol, mostrando que o OH está ligado no carbono 1. Sempre o grupo funcional está ligado na cadeia segundo o menor número. Eu poderia contar a cadeia 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Aí seria Propran 3-ol. Mas a regra da IUPAC diz que você liga sempre para ter o menor número ligado ao grupo funcional. Por isso que é Propan-1-ol. Outro jeito de escrever esse nome é 1-propanol. Esse aqui é o 2-propanol, ou Propan-2-ol, e aqui é um éter, em vez de um álcool, é um isômero funcional. Isômero funcional é uma substância que é constituída pelos mesmos tipos de átomos, mas ligados de forma diferente. Então, vocês veem que o grupo funcional é diferente, é um grupo éter e não um grupo álcool. Essa discussão está feita com mais detalhes nesse texto, e esse texto vai estar disponibilizado para vocês poderem ler mais sobre microanálise.
Por que eu falei de microanálise e de estrutura? Porque eu queria dizer, então, que as estruturas são modelos que estão associados com propriedades macroscópicas, como, por exemplo, a microanálise. Agora, uma vez que eu tenha as propriedades macroscópicas, eu preciso ter formas de propor esses modelos estruturais. Uma das maneiras de propor geometria para moléculas é o modelo chamado de VESPER. VESPER é um modelo proposto por Gillespie que considera o domínio de elétrons, o domínio de pares eletrônicos. Então, o que se faz? Se distribui os pares eletrônicos da camada de valência do átomo central. Eu não vou repetir os detalhes disso, porque isso já foi feito no curso de Química Geral. Então, é só desenhar a estrutura de valência. Qual é a estrutura de valência? É a estrutura onde estão representados os pares de elétrons da camada de valência, que é a camada mais energética do átomo. E aqui, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio tem 1, 2, 3 elétrons ligados com os hidrogênios. Então, eu tenho 1, 2, 3 pares de elétrons ligantes, mais o par de elétrons não ligante, que não participa de ligação nenhuma. Lembrar que o nitrogênio é da família 5A, e na família 5A eu tenho 5 elétrons de valência. Portanto, eu preciso de 3 ligações covalentes para completar 8 elétrons na camada de valência. Exatamente, é 1, 2, 3 elétrons completando dos hidrogênios, completando, portanto, os 8 elétrons de valência, que são 4 pares ao redor do nitrogênio. 4 pares ao redor do nitrogênio, o modelo proposto por Gillespie é o seguinte: se eu tenho 4 pares ao redor de um átomo central, esses 4 pares vão se afastar o mais possível no espaço entre si. E o mais possível no espaço entre si para 4 domínios de elétrons são os vértices de um tetraedro. Então, é isso que está representado aqui. Os 4 vértices de um tetraedro são a melhor possibilidade para afastar os 4 pares de elétrons ao redor do nitrogênio. E aqui está representado, então, qual é a geometria molecular da amônia, que é uma pirâmide trigonal, porque o ponto onde eu tenho o par de elétrons não tem átomos ligando. Portanto, isso não aparece como geometria de molécula, mas para afastar os domínios de elétrons e dar os ângulos de ligação com os nitrogênios aparece. Esse é o modelo do Gillespie e é um modelo muito fácil para que nós possamos prever a geometria de uma molécula. Por exemplo, vamos usar esse mesmo tipo de raciocínio aqui para o caso do gás carbônico. Então, o gás carbônico é interessante, ele tem propriedades macroscópicas. É uma molécula apolar, não é um dipolo, portanto, é um gás, tem ponto de ebulição baixo, Então, uma boa possibilidade para você ter um momento de ter uma molécula apolar, já que eu tenho carbono e oxigênio, o carbono tem eletronegatividade diferente do oxigênio. Se o carbono tem eletronegatividade diferente do oxigênio, eu tenho um momento de dipolo aqui entre o carbono e o oxigênio. Portanto, seria uma molécula com possibilidade de ser uma molécula dipolar, se os dipolos não se anulassem. No caso, se eu considero que a molécula é linear, exatamente os dipolos se anulam. E a molécula, no total, é apolar, embora cada uma das ligações seja polar.
que diz o modelo de Gillespie, o modelo VSEPR, para propor a linearidade da molécula de CO2? Eu considero que eu tenho dois domínios de elétrons, cada ligação dupla é considerada uma região de densidade eletrônica, e como é que eu afasto duas regiões entre si? Como é que eu afasto duas regiões entre si no espaço? Segundo uma linha. Portanto, a molécula de CO2 é linear. Vamos ver agora aqui a água. Como é a água? Ela é angular? Ela é linear? Como seria? Então, a água, vejam que as propriedades macroscópicas da água já me sugerem que ela não seja linear. Porque se ela fosse linear, ela seria apolar. Se ela fosse apolar, ela provavelmente seria um gás. E a água não é um gás. A água é um líquido de ponto de ebulição alto. Na pressão normal, na pressão ao nível do mar, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Como é que o modelo de Gillespie nos permite pensar na estrutura da água? Na estrutura da água, então, considerado o átomo central, que é o oxigênio. O oxigênio é da família 6A. Tem 6 elétrons em torno desse átomo central. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um deles ligado, desses elétrons desemparelhados, ligados com hidrogênio. Quantos pares de elétrons eu estou contando em torno do átomo central? Estou contando 1, 2, 3, 4. Então, são 4 pares de elétrons, 4 domínios eletrônicos. 4 domínios eletrônicos se afastando no espaço é um tetraedro. Um tetraedro. Só que esse tetraedro, deixa eu usar o outro desenho, esse tetraedro, a água agora, né? Esse tetraedro tem 2 pares eletrônicos, certo? Aqui é O, HH. Então, qual vai ser o resultado aqui? Vai ser uma molécula angular com um ângulo de cerca de 104 graus, que é o ângulo do tetraedro, porque eu tenho um par eletrônico aqui, um par eletrônico aqui. Então, o resultado disso é uma molécula angular, onde eu não tenho nada ligado, afasta os ângulos, mas não define geometria. Então, o que é a água? Uma molécula angular com um ângulo de cerca de 104 graus entre os oxigênios. Assim que se pensa usando o modelo de Gillespie. Eu conto todos os pares eletrônicos, mas a definição da geometria é onde eu tenho átomo ligado. Vale o mesmo para o BCl3. É só fazer as contas, tá? O boro é da família 3A, tem 3 elétrons em torno dele. 3 elétrons em torno do boro vai ter 6 pares ligados, e aí eles se afastam entre si. São 3 domínios, são 3 domínios aqui, são 6 elétrons, 3 pares. 3 pares se afastam no espaço segundo os ângulos de um triângulo. Então, são 120 graus entre cada um desses hidrogênios. E são os mesmos raciocínios aqui para o carbono ligado em 4 hidrogênios, porque o carbono vai ter, é da família 4A, tem 4 elétrons em torno de si mesmo, liga com 4 hidrogênios, são 8 elétrons. 8 elétrons dividido por 2 dá 4 pares. 4 pares se afastam no espaço segundo os ângulos de um tetraedro. E aqui o NH3 nós já discutimos, certo? Outros tipos de geometria, tá aí o resumo.
depende do número de pares eletrônicos, tá? Para 5 elétrons, aqui 5 domínios eletrônicos, tá? Nós temos todas essas possibilidades e para 6 domínios eletrônicos essas possibilidades. Eu não vou entrar em cada um desses detalhes, porque eu já dei os exemplos anteriormente, isso aqui é um resumo, tá? Onde é que eu posso ver os detalhes ou os desenhos de cada um desses exemplos? Nesse texto, no capítulo 9. Esse texto se encontra disponível tanto nos vários sebos virtuais que existem na internet. Eu gosto muito da estante virtual. Existe o texto também em inglês na Amazon. Acho que talvez exista em forma de e-book, se eu não pesquisei. E eu tenho 99% de certeza que está disponível na biblioteca do próprio curso de licenciatura em ciências. Se não, vale a pena, porque é um livro de Química Geral muito, muito bom. É o livro de Química Geral que eu acho mais interessante de todos. E é uma fonte de consulta muito boa. Para esse modelo de Vésper, é muito interessante esse capítulo 9, muito ilustrativo. Ele, inclusive, faz uns exemplos com balão de gás. Então, ele amarra bexigas de gás, por exemplo, amarra 3 bexigas de gás e mostra que ela se distribui segundo um plano trigonal, ou 4 segundo um tetraedro, e tem as fotos. É muito ilustrativo. Para quem pretende ser professor no futuro, eu acho um capítulo sensacional. E queria dizer para vocês que o Gillespie desenvolveu esse modelo para evitar a ideia de hibridização, que nós vamos tratar na próxima aula. Porque ele percebeu que os calouros da universidade lá no Canadá não entendiam esse modelo de hibridização como o primeiro modelo estrutural. Então, ele procurou um modelo alternativo para a geometria molecular. Geometria molecular é muito importante em química, não só em química orgânica. Química inorgânica também existe geometria. A química é 3D, não é 2D. Mas as pessoas esquecem de falar que química é 3D. Usando a abordagem de Gillespie, nós podemos tratar da química 3D desde os primeiros momentos do ensino de química, no ensino médio, em qualquer lugar. Então, eu acho que é muito importante se familiarizar com esse modelo, com os diversos exemplos, ficam todos fáceis, para falar a verdade. Sempre é possível prever a geometria considerando o modelo de Gillespie. E depois ele usou esse próprio modelo nos artigos científicos dele, quando ele viu que o modelo era poderoso. Previa geometrias em casos os mais complexos e os mais simples também. Então, eu aconselho vocês a realmente dedicar um tempo à leitura desse modelo, seja no livro do Cotes ou em alguma outra fonte que vocês achem. Nós vamos disponibilizar para vocês algumas fontes, mas esse capítulo é realmente um capítulo muito bom. Acho que talvez seja o melhor que eu tenha lido.